Graça e paz, meu nome é Bruno, do canal Teologando. E esse é mais um vídeo da série Eu Também Já Interpretei Errado. Nós vamos falar sobre o famoso jargão, não julgueis para que não sejais julgados, muito utilizado pelos crentes hoje em dia. Antes de darmos prosseguimento ao vídeo, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a compartilhar com seus amigos e a deixar seus comentários, sugestões e críticas. Quero mais uma vez te lembrar de deixar o seu like, isso faz com que o nosso vídeo seja considerado de relevância e assim fica visível a mais pessoas, abençoando a mais vidas assim. Então vamos dar prosseguimento ao vídeo. Nós temos ouvido em toda a nossa caminhada cristã muita gente falando, não julgueis para que não sejais julgados. E sempre usando o verso de Mateus 7:1 para embasar o seu não julgueis. E todas as vezes que nós ouvimos o não julgueis, sempre está ligado a alguma coisa que alguém está fazendo errado. Alguém está aprontando alguma coisa, não julgueis. O pastor está roubando, não julgueis. O falso profeta está falando mentiras, coisas antibíblicas e não julgueis. Mas Mateus 7 realmente está te dando uma ordem para que você não julgue? Se fosse verdade que você não pode julgar, na Bíblia não poderiam ter outros versículos te ordenando que julgasse. Então a gente vai analisar sob a perspectiva bíblica se Deus nos ordena não julgar. Primeiro, Mateus 7:1, o texto diz assim, não julgueis para que não sejais julgados. A segunda oração desse versículo diz o porquê se aconselha a não julgar. E no restante do versículo fala o seguinte, que com a mesma medida que você julga, você vai ser julgado. Então ele está te chamando a atenção para que você, antes de fazer um julgamento, tire a trava do seu olho. Se você está fazendo algo de errado, que você evite emitir o seu julgamento antes de tirar a trava do teu olho. Então está te mandando consertar a sua vida, mas não está te ordenando que você não julgue caso você esteja com a vida segundo a reta justiça de Deus. Prova disso é que em João 7:24, a palavra diz assim, não julguei segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Então está te dando uma ordem em João 7:24 para você julgar. Se fosse errado julgar, segundo Mateus 7:1, João 7:24 não estaria te dando essa ordem para julgar. Mas João 7:24 te explica em que circunstância você pode julgar. Julgar segundo a reta justiça. Qual é o padrão com o qual nós devemos julgar? É segundo a reta justiça. Mateus 7:1 não te ordena que você não julgue. Mateus 7:1 diz que você tire a trava primeiro do seu olho para depois você emitir um julgamento. E João 7:24 fala para você não julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça de Deus. A reta justiça de Deus que nós temos conhecimento é a santa palavra do Senhor. Mas quem nós podemos julgar? A palavra de Deus, em mais alguns textos que nós vamos falar, fala sobre quem nós devemos julgar. Nós já vimos aqui qual é o critério para que nós possamos julgar, como a Bíblia nos ordena que julguemos e quais medidas devem ser tomadas antes que nós julguemos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6:1, na igreja de Corinto havia alguns litígios, alguns problemas na igreja e os coríntios estavam levando essas causas aos tribunais. E Paulo fala para os coríntios assim, não tem nenhum sábio entre vocês que possa julgar essas causas? Vocês estão colocando o evangelho à vergonha. Vocês estão expondo o evangelho à vergonha. Então Paulo aconselha, Paulo pergunta, faz uma pergunta retórica, não tem nenhum sábio entre vocês que possa julgar essas pequenas causas? Vocês têm mesmo que levar isso até a justiça? Vocês estão expondo o evangelho à vergonha. E diz mais em 1 Coríntios 6, diz que nós vamos julgar o mundo. Se nós iremos julgar o mundo, quanto mais os da nossa casa. O julgamento começa pela casa de Deus, certo? Então o que diz aqui? Que as nossas pequenas causas, nós mesmos devemos julgar, certo? Deve ter alguém sábio com quem nós nos aconselhemos, a fim de que nós não levemos essas pequenas causas a juízo, à justiça, para que nós não exponhamos a palavra de Deus à vergonha. Nós vamos falar também, a Bíblia também fala, em 1 Coríntios, a Bíblia fala em 1 Coríntios 5:12, para nós não julgarmos os de fora, mas nós julgarmos os de dentro. Então, a palavra aconselha, nesse texto, que nós julguemos os de dentro. E quando Paulo fala isso, Paulo está citando Deuteronômio 17:7, que era uma maneira pesada de se fazer juízo entre o meio do povo de Deus. A Bíblia fala, em 1 Coríntios 14:29, sobre nós julgarmos os profetas. Como assim julgarmos os profetas? Da mesma maneira que o Espírito Santo fala através de profecias, sim, eu sou um crente reformado e continuista. Da mesma maneira que Deus usa pessoas em profecia, o Espírito Santo usa pessoas em profecia, os demônios também usam pessoas,
A carne também usa pessoas. Em 1 Coríntios 14, 29 diz para nós julgarmos os profetas. Quando diz profetas aqui, não está falando só profeta daquele que é usado em profecia, mas o profeta daquele que fala da palavra do Senhor. Então, assim como os bereanos faziam quando Paulo falava, eles julgavam, eles olhavam o que estava sendo dito por Paulo ali na palavra, a palavra também nos fala para nós julgarmos os profetas. Se uma pessoa está em cima do altar falando algo que é antibíblico, nós temos a autoridade da palavra de Deus para julgarmos esse profeta. A palavra de Deus também aconselha em 1 João 4:1 a nós julgarmos se os espíritos vêm de Deus. É o que nós acabamos de falar de 1 Coríntios 14, 29. Da mesma forma que existe o Espírito Santo usando pessoas para falar da sua verdade, existem também demônios que usam pessoas. E nós não devemos aceitar toda a profecia, certo? Por isso, a palavra nos fala em 1 João 4:1 para nós julgarmos se os espíritos vêm de Deus. E em 1 Tessalonicenses, para a gente encerrar com chave de ouro, 1 Tessalonicenses 5:21, a palavra diz assim: julgai todas as coisas, retende o que é bom. Julgar o quê? Todas as coisas. Uma palavra está sendo proferida no púlpito e essa palavra não condiz com a verdade bíblica, julgue essa palavra. Um louvor está sendo cantado, ele não é cristocêntrico. O objetivo desse louvor não é exaltar o nome do Senhor, esse louvor ele é antibíblico, julgue esse louvor. Uma coisa está sendo dita a você, um aconselhamento, e esse aconselhamento não se origina, não se embasa na palavra de Deus, julga, retende o que é bom. Então nós acabamos de ver que julgar não é errado, mas nós devemos julgar de acordo com João 7:24, segundo a reta justiça de Deus. O nosso padrão para emitir o nosso julgamento é a reta justiça de Deus. Deus nos abençoe.